do Evangelho de João. Tema: a videira e os ramos. João 15, do 1 ao 27. Introdução. No último estudo, vimos o versículo 26, onde Jesus diz que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. O Deus Espírito Santo ensina os cristãos em toda a verdade. Ele doutrina na doutrina de Cristo e nos faz lembrar das palavras de Jesus quando nos debruçamos na leitura dela. Continuando o livro de João, acontece que Jesus dá uma de suas últimas instruções aos discípulos. Jesus faz uma alegoria de uma videira e os ramos. Esse discurso alegórico é o tema do nosso estudo. Vamos ver o vídeo para depois explicarmos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Tu estás em mim, e eu estou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que não estiver em mim, este será lançado fora. Como vara e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vocês, podem pedir tudo o que quiserem, e será feito. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu peço a vocês. Já não vou chamá-los de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Agora chamarei-os de amigos, porque já ensinei-lhes tudo o que aprendi do meu Pai. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. E então, o Pai lhes dará qualquer coisa que pedirem em meu nome. Ouçam bem, o que eu mando é isto: amem uns aos outros. Se o mundo odiar vocês, saibam que ele odiou primeiro a mim. Se fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo lhes odiará, porque eu os escolhi e os tirei do mundo. Lembrem-se do que eu disse: nenhum empregado é maior que seu patrão. Se perseguiram a mim, vão lhes perseguir também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, as quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador,
que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai. Ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O versículo base, João 15, do 1 ao 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O primeiro detalhe é sobre a videira. O capítulo 15 começa com uma afirmação de Jesus de que ele é a videira verdadeira. Então vamos aprender um pouquinho sobre a videira, para entendermos o que Jesus quer nos dizer com essa comparação. Videira, em português, refere-se à planta trepadeira da espécie Vitis, também conhecida como parreira ou vinha, que produz uvas. É cultivada para a produção de vinho e também para consumo direto das uvas. Caracteriza-se por plantas que possuem raiz, caule, folhas, frutos e sementes. Algo muito interessante na Bíblia é que, junto com a videira, existem mais duas árvores que se referem de modo simbólico a Israel. A oliveira e a figueira também constantemente fazem referência à nação de Israel. Existem muitas passagens bíblicas conhecidas. Um exemplo está em Isaías, que fala sobre o reinado pacífico do rebento de Jessé, pai de Davi. O versículo é Isaías 11, do 1 ao 2, que diz: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jessé é o pai de Davi. Rebento é igual a galho ou vara. O texto refere-se a Jesus Cristo, que viria desse tronco. Os 7 espíritos mencionados são os 7 espíritos que se acham diante do trono de Jesus em Apocalipse 11:4. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, do 1 ao 7, é dito claramente que a vinha do Senhor é a casa de Israel, mas sempre visto em termos de degeneração e destruição. O subtítulo na Bíblia dessa passagem é A Parábola da Vinha Má. O texto diz: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua proteção, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem capinada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta deleitosa do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Voltando ao nosso versículo base, João 15, do 1 ao 2, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Assim como foi com Israel no Antigo Testamento, também o Pai, o dono da vinha, olha todos os ramos desejando fruto. Se não der fruto, ele o corta. A primeira pergunta que nos vem à mente é: mas que fruto é esse? Se você se perguntou isso, então já perdeu um grande detalhe que vem antes da resposta. No texto está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, e todo ramo que estando em mim, primeiramente, não der fruto, ele o corta. O ramo precisa estar ligado à videira verdadeira. O ramo ou rebento da oliveira
recebe da videira a força geratriz para produzir o fruto. O ramo do seu interior é movido, é estimulado, é conduzido, é alimentado, é guiado e ensinado a tudo o que for necessário ao fruto. Jesus disse que enquanto o ramo permanece nele, então isto acontece. João 7, do 38 ao 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Deus Espírito Santo nasce no interior do ramo. Como um rio, o Espírito Santo nutre o ramo como a seiva que circula no interior das plantas. O ramo é dia a dia renovado e fortalecido de poder contra todos os ataques externos, pragas, calor, frio, falta de água e etc. Reflita comigo, se ao ramo lhe é dado todas as condições de frutificar, ou seja, tudo o que é necessário ao fruto está nele, então o agricultor espera ou deseja o agricultor deseja um fruto, um proveito, uma utilidade, efeito, resultado ou vantagem. A Bíblia descreve exatamente os gomos desse fruto. Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito com seus 9 gomos são subdivididos em 3 partes iguais. O agricultor deseja ou espera que o fruto do ramo com Deus, com o próximo e consigo, subdivisão em 3 partes, com Deus, que ele ame a Deus, que ele se alegre em Deus, que ele tenha paz com Deus, com o próximo, que ele seja longânimo com o próximo, que ele seja benigno com o próximo, que ele seja bondoso com o próximo, e consigo, que ele tenha fé, que ele seja manso e que ele se domine. Voltando ao nosso versículo base, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Como pode um ramo estar ligado na videira verdadeira, ser alimentado e nutrido de poder espiritual e ainda não dar nenhum fruto? Como pode alguém ser iluminado pelo Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, provar as dádivas que existem no céu e vir a existir nele a vida do Espírito Santo em sua mente e ainda assim não dar fruto? Em Hebreus existe outra analogia pela terra que absorve a chuva e não produz erva útil. Hebreus 6, do 4 ao 8 está escrito: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O texto que lemos em Hebreus destaca os que caíram. Essas pessoas são aquelas que estavam ligadas à videira verdadeira, mas por algum motivo caíram, ou seja, desviaram do caminho certo, ou caíram da fé verdadeira. Por algum motivo, esses que caíram, após frequentemente serem regados pela chuva, acabaram produzindo espinhos e abrolhos, no lugar de produzirem erva útil. Essa mesma analogia se aplica aos ramos da videira, que não dão fruto. O que aconteceu com essas pessoas, visto que não é mais possível renová-las ao arrependimento? A Bíblia cita algumas situações de renúncia total da fé. A primeira situação é
decidir viver em pecado. Hebreus 10, do 26 ao 31 diz: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa a expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais castigo, ou quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A segunda situação de renúncia total da fé é obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Terceira situação de renúncia total da fé, submeter-se à lei. Gálatas 5, do 1 ao 5 diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A quarta situação não chega a ser uma renúncia total da fé, mas um grande perigo à fé, que é rejeitar a boa consciência, ou seja, não condena o mal e não exalta o que é moralmente bom. 1 Timóteo 1, do 18 ao 19 diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A quinta situação de grande perigo à fé, amor do dinheiro. 1 Timóteo 6, do 8 ao 10 diz: Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A sexta situação de grande perigo à fé é professar o esoterismo gnóstico, ou sabedoria, conhecimento transcendente. 1 Timóteo 6, do 20 ao 21 diz: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-o se desviaram da fé. A graça seja convosco. A Bíblia é muito clara, não se deixe enganar. Ramo sem fruto e terra sem erva. Ramo sem fruto é cortado, terra sem erva é queimada. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim a ser queimada. Finalizando o versículo base: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo o que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. O que dá fruto, o Pai Celestial poda, limpa, corrige, disciplina, estimulando-o a produzir mais fruto ainda. Amém? Vamos orar?